balaiada, farroupilha, sabinada, revolta dos malês, são as mais lembradas, não é? E ainda citei outras duas que lembram. Isso, escravizados, liderada por escravizados. Manuel Congo, lembra? Carrancas, lembram dessas? Anote, anote que é interessante. Vamos lá? Anote que é sucesso! Balaiada, chamada ainda de Guerra dos Bentivis, foi uma revolta popular, olha, revolta popular e social ocorrida no estado brasileiro do Maranhão entre 1838 e 1841. Então já chega aqui, ó, já chega aqui no segundo reinado, vai terminar no segundo reinado. Você vai ter muito do que eu colocar aqui da balaiada, você vai se aproximar da cabanagem, que é uma outra revolta popular. Olha, opa, interessante. Então, divida aí revoltas populares. Você tem cabanagem, balaiada, elite, farroupilha, hã? Hã? E a sabinada. E a sabinada? Hã? Vou chegar lá? Vou chegar lá? Então você vai ter aqui, primeiro ponto, ó, revolta popular. Muitos colocam como revolta popular que aconteceu no campo. Uma revolta pode ser chamada também de uma revolta rural. Você vai ter a participação aí de libertos, você vai ter a participação de escravizados. E, gente, essa revolta aí, tem um quê de alta do preço dos alimentos, desemprego, questão envolvendo moradia, acesso à terra. Então, tudo isso está em volta na balaiada, uma das mais importantes, se não a mais importante revolta que aconteceu lá no Maranhão. Revolta popular. Precisa o professor saber que os vendedores de balaios, por isso balaiada, os nomes, as lideranças, não precisa, não precisa, não precisa. Isso aí, caso fosse ainda mais específico, se fosse algo lá no Maranhão, se você tivesse que fazer algo envolvendo lá a prefeitura, no Maranhão, tal, ou coisa do tipo, se fosse bem específico. Mas como aqui estamos lidando com algo mais abrangente, né, diferenciado, não é local, é bem mais abrangente, então relaxe. O professor precisa saber os anos aqui? Não. Precisa saber que foi durante o período regencial. Se a banca colocasse assim, foi a mais longa revolta do período regencial, você já sabe que não. Aquela mais longa foi a Farroupilha. O máximo que você vai extrair aqui foi uma revolta popular, rural. Vai ter a participação de partes da sociedade que mais clamavam por transformações, como libertos, escravizados, indígenas também, certo? Isso chama a atenção. Cada vez mais acesso à alimentação, emprego, a moradia, isso chamava a atenção. Tinha o que político também, porque você tem aqui os bem-te-vis, representavam a política maranhense à época. Isso tudo vai chamar a atenção quando você pensar balaiada. Mas o ponto principal aqui é entender que foi uma revolta popular, beleza? Então deixa aí balaiada. Vamos para a próxima, Deixa eu sair daqui. Pronto. Cabanagem também, ó. Oi, popular. Popular. Também conhecida como Guerra dos Cabanos. Os caras viviam ali também à mercê da elite, certo? Viviam à mercê da elite e também ansiavam por grandes transformações. Só que, galera, eu até ia deixar para o final falar isso, né? Durante uma questão. Mas já vou adiantar para facilitar a vida de vocês. Perceba o que eu falei. Balaiada, revolta popular, foi? Rural. Assim como a cabanagem, revolta popular. Ponto. Você vai ter a participação daquela parte da sociedade mais carente, ansiosa por grandes transformações sociais, e elas não tinham, porque a sociedade brasileira era comandada pela elite, não é? Então eles lutavam por cada vez mais espaço. Aqui, os cabanos, aqueles que viviam em cabanas, beira dos rios, enfim, você vai ter a participação ali de negros, libertos ou escravizados, vaqueiros, você vai ter a participação também da classe média. Olha que interessante, era aí que eu queria chegar. Quando você pega a balaiada, é revolta popular. Na liderança da revolta, deixa eu pegar aqui, pronto. Na liderança da revolta, você tem os populares, população. Só que isso não significa
que dentro da revolta você não tivesse também parte da classe média e parte da elite reivindicando algum ponto, algo que elas também queriam que mudasse. Então, grande parte, a grande liderança da população. E dentro dessa agitação, você tem parte da elite também querendo algum ponto de mudança, assim como a classe média. Você entendeu? Pois é. Por mais que eu fale que foi popular, a grande liderança popular, isso não significa que outras classes sociais também não participassem, querendo um quê de mudança na sociedade. Claro, objetivando o seu lado, certo? Só que, a grosso modo, nós vamos colocar aqui revolta popular. Vamos lá, vamos voltar. Ocorrida durante o Império do Brasil, durante a regência de Diogo Feijó, que enfrentou revoltas, Feijó, de 1835 a 1840, cabanagem, influenciada pela Revolução Francesa. Muitos se assustam, né? É incrível que muitos se assustam quando eu coloco lá Revolução Francesa. Você vai ter muitas ali envoltas a um quê iluminista. Muitas envoltas ali a um quê iluminista. É, galera, um quê iluminista. Pois é. Pois é, um quê iluminista. Pautado ali no ideal de igualdade. As duas primeiras até vão, viu? A igualdade, fraternidade e liberdade. Liberdade. Igualdade, fraternidade, liberdade. As duas primeiras ainda vão, agora as outras. Se não abranger os atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Professor, mas eu estava lendo aí, populares e tal. Também nós podemos falar que outras classes sociais participaram, não que só popular. Beleza, eu vi. Classe média, a elite ali participando, os proprietários. Mas eu vi outras coisinhas aí. Que a balaiada e a cabanagem foram sufocadas de uma maneira brutal pelo exército imperial. Foi. De maneira brutal. Diferente do que aconteceu, por exemplo, na Revolução Farroupilha. Olha a diferença aí. Olha o peso aí. Né? Isso é verdade, isso é verdade. Deixa aí outra revolta popular que foi a cabanagem, os cabanos. Vamos lá, próxima. Sabinada. Aqui você tem a classe média. Aqui você tem a classe... Eu coloquei aqui, não. Classe média. Classe média. Classe média. Foi uma revolta autonomista, de caráter separatista, só que transitório. Eu vou explicar por quê. Tendo ocorrido de 6 de novembro de 1837 a 16 de março de 1838, na Bahia. Bahia. Caráter separatista. Galera, é interessante. Vem de Francisco Sabino, um grande líder da Sabinada. Queriam uma república lá na Bahia. Uma república. República baiense. Classe média. Por não ter acesso a determinados cargos, você tem aí a classe média se insurgindo. Peraí, não temos espaço na política, queremos determinados cargos, aí a gente está sendo afastado, aí colocado para escanteio. Peraí, se revoltam. 5 meses aí, né? Você tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Esses meses aí de uma república transitória. Escreveram uma carta em que diziam, olha, nós vamos criar essa república aqui, mas é transitória. Até a maioridade de Dom Pedro II. Olha só que revolta, velho. Que revolta foi essa? Até a maioridade de Dom Pedro II, essa república vai existir. Foi essa a pauta do documento escrito pelos revoltosos. Depois foi logo sufocada. Né? Até que durou um tempinho, viu? De resistência. Durou um tempinho. Sabe nada, então coloquei aí classe média. Novamente colocando para vocês. Pronto. Liderança da classe média não sabe nada. Isso não impede que você não tenha uma pauta de reivindicação de escravizados, libertos, elite. Não impede, certo? Só que é conhecida como revolta
liderada pela classe média. Quando você vai ler toda a revolta, você vai se aprofundar na revolta, você vai ver que tem um quê. Só que essa daqui, realmente, em toda a sua estrutura, vai ser permeada pela classe média. As outras ainda permitem um espaço ou outro para libertos, escravizados, só que essa daqui tem um quê mais de classe média, beleza? Anote aí, Sabinada, separatista, um quê republicano, só que esse separatista transitório é única aqui para a Sabinada, viu? Cuidado que isso pode ser cobrado em prova. A Sabinada apresentava uma característica separatista transitória, né? Certo ou errado? Correto! E finalizando aqui, nós temos a Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha. Foi como ficou conhecida a Revolução ou Guerra Regional, de caráter republicano. Assim, como é que eu digo para vocês? Inicialmente, ela não tinha esse quê separatista. Não tinha esse quê separatista. Não tinha. Não tinha esse quê. Não tinha esse quê republicano. Ela só queria, e eu vou explicar mais à frente, certo? Mas coloquei, conhecida por esse ponto separatista, sim, e o caráter republicano, contra o governo imperial do Brasil, na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, e que resultou na declaração de independência da província como Estado republicano, dando origem à República Rio-Grandense. Olha aqui, foi criada a República Rio-Grandense. Estendeu-se de 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. A mais longa, coloque aí que foi a mais longa revolta do período regencial. Qual foi a justificativa dessa revolta que se tornou separatista? Veio com um caráter republicano. A justificativa original para a revolta baseia-se no conflito entre os liberais, que estavam com aquela ideia de... eles estavam propondo ali o modelo de Estado com maior autonomia para as províncias. Então você tem um quê liberal aqui também, certo? Claro, só que eles pensavam o seguinte, peraí, se eles estão com um quê separatista aqui, eles estão quebrando a unidade territorial, né? Que estava sendo proposto ali na Constituição de 1824, não é? Pois é, tinha essa. Então, pontos, vamos lá. Revolução Farroupilha. Professor, eu penso no charque, está correto. Você tem um quê econômico? Porque diferente de outras províncias, vou colocar aqui, diferente de outras províncias, você tem a potência rio-grandense que produzia, olha só, lá no Nordeste, pensava o quê? Açúcar, exportação. Sudeste, café, exportação. Quando você pensava Rio Grande do Sul, o couro, o charque, era mais mercado interno. Então, produção voltada para o mercado interno do Rio Grande do Sul. Era mais. Não que não fosse exportado, mas era mais voltado para o mercado interno. Só que chegou um ponto em que você tinha um favorecimento, segundo a visão dos estancieiros, uma visão, muitos criticam essa visão, de que o Brasil estava, digamos, taxando de maneira abusiva o charque do Rio Grande do Sul, favorecendo o charque, a entrada do charque argentino e uruguaio no Brasil, que muitos colocam como de maior qualidade. Então você tinha um quê econômico, você tinha um quê também de política, né? Alterações ali, pronto. Bento Gonçalves, que foi um grande líder da Revolução Farroupilha, ele apoiou a entrada de um outro presidente de província que tinha a ver, fazia parte da elite rio-grandense, só que, do Rio Grande do Sul. Só que ele desvia o foco, e aí vem todo um problema. Ele estava mais aliado ao império, aos regentes, do que propriamente as medidas que queriam tomar os estancieiros. Certo? Então você tem um quê político e econômico para a Revolução Farroupilha. Vai fundar depois a República Rio-Grandense, como eu coloquei para vocês. Cadê? Como eu coloquei para vocês aqui. Certo? Então não esqueça, pelo amor de Deus, que você tem uma revolta separatista de caráter republicano, que vai, quando você fala separatista, que tem uma ameaça aí ao caráter unitário da Constituição de 1824. Né? Tem um problema.
Depois você vai ter, inclusive, a proclamação de uma república, a República Juliana, que tem ali praticamente uma junção ali entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Juliana porque fundada ali no mês de julho, né? Pontos que marcam também a Revolução Farroupilha. Você tem a Batalha de... o Massacre de... Cadê? Batalha de Porongos, ou Massacre de Porongos, em que vários soldados negros foram mortos. Certo? Marca aqui a história do Rio Grande do Sul. Você vai ter também os negros escravizados, ou libertos, muitos libertos, fazendo parte também. Você tem os soldados negros ajudando aqui a Revolução Farroupilha. Você vai ter também. Vai ter também. Lanceiros negros, soldados negros ajudando na Revolução Farroupilha. Ah, mas eles entraram em consenso com relação à escravidão, fim da escravidão? Não. Não vai ter. A mesma coisa você vai pensar em Confidência Mineira, né? Fim da escravidão? Não. A mesma coisa aqui. Fim da escravidão? Não. Não entraram em consenso. Então, não. Mas que você teve soldados negros auxiliando a Revolução Farroupilha, você teve. Está aqui os lanceiros negros. E muitos soldados, ali, chegando para o final da Revolução Farroupilha, foram massacrados, mortos, na Batalha de Porongos. Beleza? E como acabou aqui? Quem venceu? Você teve um tratado chamado Tratado de Poncho Verde. Tratado de Poncho Verde. Tratado de Poncho Verde. Um tratado ali que nem para um nem para outro. Em que você vai ter os soldados que participaram do exército, que agora, já que fundou uma república lá no Rio Grande do Sul, então eram soldados da República Rio-Grandense. Foram levados para o exército imperial, muitos da elite, né? Então a elite foi perdoada, o tratado de paz ali, né? O tratado de Poncho Verde, nenhum nem outro. Vamos lá, vamos lá. Foram perdoados. Vamos lá, vamos seguir. Declaração, e tudo isso tinha que terminar com a declaração da maioridade de Dom Pedro II, esse período regencial, também referida na história do Brasil como golpe da maioridade. O golpe da maioridade, você tem os representantes liberais, né? Os representantes liberais que apresentaram à Assembleia Geral um projeto de declaração da maioridade. A gente só acaba com essas revoltas declarando Dom Pedro II como maior de idade. Ele já pode assumir. Aí você já tem, não chegou aos 18 anos, mas por lei você já é maior de idade aí, bicho, já assuma, pelo amor de Deus, para acabar com essa bagunça que está o Brasil. Claro que tudo isso foi antecedido por uma criação de um clube da maioridade, sociedade da maioridade, até chegar ao famoso golpe. Ocorreu em 23 de julho de 1840, com o apoio do Partido Liberal, os liberais querendo voltar ao poder. Olha que onda, porque no final do período regencial, os conservadores estavam no poder. Então os liberais pensando, peraí, como é que a gente volta para o poder? Porque no início do período regencial, éramos nós no poder. E agora os conservadores chegaram. Então, para que a gente fique ali ao redor de Dom Pedro II, a gente, peraí, vamos criar ali um clube da maioridade, vamos colocar ali como lei que ele agora já pode assumir o trono. E no início, sim, eles governaram junto com Dom Pedro, só que depois foram descartados. Vamos lá. E pôs fim ao período regencial brasileiro. Então, o golpe da maioridade pôs fim ao período regencial brasileiro. Os liberais agitaram um povo que pressionou o Senado para declarar o jovem Pedro II maior de idade antes de completar 15 anos. 15 anos, é isso aí, gente, é isso aí. Que lindo período da história brasileira nós temos aí. Mais um período tenso da nossa história, que é o período regencial. Vamos lá? Vamos seguir? Vamos para nossas... um lembretezinho, esqueci do lembretezinho. Lembrou do período regencial? Vai lembrar de instabilidade em diversas áreas. Liberais moderados. Aqui a política nacional com liberais moderados. Liberais exaltados, sempre jogado para escanteios, e os restauradores, que após os caramurus, que queriam o retorno de Dom Pedro I, né? Que depois da morte de Dom Pedro, eles migraram, alguns para os moderados, outros para os liberais exaltados. A criação da Guarda Nacional, no início do período regencial, colocando o exército para escanteio.
as revoltas que eu citei para vocês, pelo menos as principais. Dentre essas revoltas, você vai ter sim a ameaça de fragmentação. Temia-se muito que o Brasil se transformasse um pós-América Espanhola e, dando fim ao período regencial, o golpe da maioridade. Vamos fechar isso em questões, beleza? Vamos lá. Primeira, a Revolução Farroupilha foi uma das revoltas que aconteceram no território brasileiro durante o período regencial. Ela ganhou notoriedade pelo maior tempo de duração, exato. Estendeu-se por 10 anos e, além disso, foi uma das que apresentou a maior ameaça à integridade territorial brasileira. Olha, a maior ameaça à integridade territorial brasileira, certo? Ameaça aquele que de unidade territorial. Organizada como movimento da elite gaúcha, a revolta dos farrapos encerrou-se após a negociação de paz. O Poncho Verde, lembra? Poncho Verde dos estancieiros gaúchos com o governo. A ponte, a alternativa incorreta. O A ficou bem distante aqui, mas é a ponte, viu, gente? A ponte, a alternativa incorreta, dentre as principais causas da Revolução Farroupilha, o que era incorreta. Vamos lá. A letra A diz: descontentamento político com o governo imperial brasileiro. Eles estavam descontentes? Sim. Lembram das taxas ao charque gaúcho que estavam lá em cima? Eles diziam que favoreciam o charque argentino e uruguai, então eles estavam descontentes com o governo brasileiro. Aqui, ó, tá correto, eu quero é incorreta. B. Busca por parte dos liberais por maior autonomia para as províncias. Busca por parte dos liberais. Tem um que liberal na Revolução Farroupilha? Tem. Eles queriam maior autonomia para as províncias? Sim, correto. Eu quero é incorreta. C. Revolta com os altos impostos. Tudo que eu falei para vocês é cobrados no comércio de couro e charque, importantes produtos da economia do Rio Grande do Sul naquela época, servindo ao mercado interno. Servindo ao mercado interno. Então, correto. Eu quero é incorreta. Vamos lá. Os farroupilhas eram contrários à entrada concorrência do charque e couro de outros países, como, por exemplo, tudo que eu mencionei para vocês ali, como o charque, o couro da Argentina e do Uruguai, antiga província da Cisplatina, Uruguai, com preços baratos, só que eram de maior qualidade, segundo alguns historiadores, que dificultavam o comércio destes produtos por parte dos comerciantes sulistas. Correto. Correto, eu quero é incorreto, não é? Vamos lá. Desejavam liberdade e igualdade entre as pessoas. Opa! Segura! Posso aparecer, não? Você pensa ali. Sério? Sério, vamos continuar. Portanto, mandou essa. Portanto, era um planejamento de muitos pesquisadores, muitos historiadores. Beleza? Aqui, ó. Segundo reinado, um período que vai de 1840 a 1889. Você, olha, cadê? Me coloca aqui, cadê eu? Pronto. Vou pegar o vermelhinho aqui, já está no vermelhinho. Do golpe da maioridade, 1840, quando anteciparam a maioridade de Dom Pedro II, lembra do período regencial? Enfim, então você vai entender o porquê da antecipação da maioridade de Dom Pedro II, até 1889. Proclamação da República. Você vai ver que foi um golpe militar, na verdade, né? Golpe militar. Então, de 1840 a 1889. O que é que nós temos nesse período? O que é que nós temos nesse período? Você lembra? Vamos lá, vamos seguir. O segundo reinado pode ser dividido em 3 etapas, segundo os principais historiadores. 3 etapas. Coloquei a 1, 2 e a 3 para você. Vou ler cada uma e fazer algumas considerações. Ó. A chamada fase da consolidação, que se estende de 1840 a 1850. Obviamente, você vai ver que no final dos anos 40 até início dos anos 50, você vai ter uma revolta, que é a revolta da Praieira, lá em Pernambuco. Então, foi a última aí dentro do Brasil, que mais alguns colocam como encheu o saco ali de Dom Pedro II. Nós vamos debater sobre ela. As lutas internas são pacificadas, no caso, a Revolução Praieira, principalmente. O café inicia sua expansão. A tarifa, a tarifa Alves Branco permite a Era Mauá. Vamos falar um pouquinho também dessa tarifa Alves Branco, que tanto ajudou ali a Era Mauá. Opa!
tanto as do Herói Mauá e também da Silva Ferraz, né, que realmente não significou um ponto positivo, não, para a nossa corrida rumo à industrialização. Segundo, o chamado apogeu do Império, você tem um período da consolidação e do apogeu, um período marcado por grande estabilidade política, quando de 1849 até 1889. Não aconteceu no Brasil nenhuma revolução, algo inédito no mundo nesse período aí. E a 3, o chamado declínio, ainda adeus aí a monarquia, o império, marcado pela questão militar, nós vamos sim debater sobre isso, a questão religiosa e lutas abolicionistas, e pelo movimento republicano que conduzem ao fim do regime monárquico. Então, 3 etapas, as divisões aí do segundo reinado, um momento muito mais, lembra do que eu falei, um momento muito mais equilibrado, muito mais importante no sentido estabilidade, no sentido de reordenação política, cultural, a modernização, urbanização, tudo isso faz parte do segundo reinado. Então, você comparar com o primeiro reinado e você comparar com o período regencial, nossa, no sentido de calmaria, no sentido de estabilidade, de modernização, está muito mais à frente do que esses 2 períodos que eu citei para vocês. Coloque isso na cabeça, anote aí, viu? Anote aí. Deixe isso anotado, pelo amor de Deus. Ainda no segundo reinado, o que você vai ter? O que você pode colocar? No segundo reinado, além dessas 3 etapas, você vai incluir o seguinte. Ah, professor, eu peguei aqui, deixei nas minhas anotações, eu estou salvando aqui a tela, tem gente que printa aí a tela e deixa salvo numa pasta. Um concurseiro me mostrou o que ele faz. Ele espera que eu anote aqui, né, no slide. Olha o que você vai ter. Vou colocar aqui também, deixa eu puxar aqui, ó. Solidificação. Você vai ter a solidificação do Exército e da Marinha. Aqui, ó, vai ter uma moral diferenciada. O Exército, do Exército e da Marinha. Pronto, você já anote aí, ó, também. Isso faz parte aqui do segundo reinado. Outra, você vai ter o avanço da urbanização. Urbanização. Vamos começando de maneira bem calminha, bem de boa. Outro, aqui você vai ter a aquisição dos primeiros aparelhos eletrônicos. Primeiros aparelhos eletrônicos. Anote aí, anote aí. Modernização. Só alguns pontos para você anotar. Solidificação do Exército, da Marinha, urbanização. Aí você vai atrelar também a chegada dos imigrantes, aparelhos eletrônicos e todas essas etapas aqui. Você deve deixar tudo anotadinho no seu bloco de notas, no seu caderno, que você tiver aí, não deixe passar isso. Beleza? Vamos seguir? Vamos seguir. Olha, o segundo reinado foi uma época de grande progresso cultural. Olha, grande progresso cultural e de grande significância para o Brasil, com o crescimento e a consolidação da nação brasileira como um país independente e como importante membro entre as nações americanas. Olha, ele foi preparado para ser imperador. Dom Pedro II foi preparado para ser imperador, diferente do pai dele. Então, sabia idiomas, sabia para onde estava indo, o que queria fazer nesses lugares, nas províncias, fora também do país. O cara foi preparado. Então, os discursos para conservadores e liberais, aquele período de Ministério da Conciliação, ó, o cara estava preparadíssimo. Então, por isso, toda vez que você pensar segundo reinado, faça uma relação ali com o período regencial e o primeiro reinado. E você vai entender muita coisa, muitos porquês do segundo reinado. Um momento interessante, muito interessante para a história brasileira, o segundo reinado. Quando ele fala aqui, consolidação da nação brasileira, a gente conquistou nossa independência, a separação ali de Portugal, ali, as portas do primeiro reinado, ficou massa, né? Com o Dom Pedro I, e esse grau de identidade com o solo, o eu sou brasileiro, começa a consolidar ali no segundo reinado. Você tem a construção de eu sou brasileiro, se identificar com o território,
Eu nasci aqui, sou brasileiro, vou defender minha nação. Isso vai ficando cada vez mais, como eu posso colocar, mais sólido, cada vez mais nítido para todos os brasileiros, né? Essa identidade, esse grau identitário. É muito interessante. Isso se faz presente, quase que não sai. Isso se faz presente de forma significativa no segundo reinado. Viu? Vamos lá. Vamos seguir, vamos seguir. Até agora, beleza? Beleza. Vamos lá. Até agora só flores, né? Até agora só flores. Vamos lá. Tarifa Alves Branco. Galera, vou ler aqui. Olha aqui a imagem de Rugenda, cena do comércio no século XIX. Olha. Embora o objetivo da tarifa Alves Branco fosse apenas gerar mais recursos para o governo, olha, o objetivo dessa tarifa aqui era gerar mais recursos para o governo imperial. A medida acabou por favorecer o crescimento de novas atividades econômicas nacionais. Então, apontou para um lado, acertou em outro. Este aumento perdurou até meados da década de 1860, quando o governo imperial, pressionado pelos grupos exportadores, quando ele coloca aqui, ó, pressionado pelos grupos exportadores, promoveu uma redução das tarifas. Eu explico já já. O seu objetivo foi o de reduzir o déficit fiscal. Anote aí, ó. Qual foi o objetivo da tarifa Alves Branco? Reduzir o déficit fiscal brasileiro, causado principalmente pela Guerra da Cisplatina. Olha, eu também vou falar um pouquinho sobre isso aqui mais à frente. Quando a gente falar ali da região platina, nós vamos falar dessas guerras ali envolvendo o Brasil e grupos lá no Uruguai, na Argentina, o que aconteceu com o Paraguai. Lembra da Cisplatina, né? O que foi o Uruguai, lá no primeiro reinado? O Uruguai foi conquistado no período joanino, território uruguaio, né? E o Brasil acabou perdendo durante o primeiro reinado. O Uruguai conseguiu sua emancipação do Brasil, do governo imperial, no primeiro reinado, certo? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, quando eu falo tarifa Alves Branco, pronto, reduzir o déficit fiscal brasileiro. Para isso, você precisa entender que era o seguinte: a tarifa Alves Branco aumentava, olha, era um aumento de tarifa, vou colocar aqui tarifas, aumento de tarifas para importados. Por isso que ajudou os negócios de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, olha, aumentou os importados. Então, e nações como a Inglaterra ali não gostaram muito, porque tinha, desde o início do século XIX, um certo privilégio, grandes privilégios, imensos privilégios com o Brasil. Aí vem essa tarifa Alves Branco querendo uma coisa e vai prejudicar o que a gente chama de grupos exportadores, leia-se principalmente a Inglaterra. Então vem a tarifa e aumenta tarifas para importados. Era mais ou menos assim. Mais ou menos não. Era desse jeito que eu vou colocar aqui para você. Uma taxa de 30%. Esse 30 tá bem feio, peraí. Cê não avisou pro meu coração que tava passando só de visita. 30% sobre... Já ouviram a música Alvejante? Não. 30% sobre produtos importados. Produtos importados. Olha. 30% sobre produtos importados sem similar no Brasil. Sem similar, vou colocar nacional, pronto, melhor. Pronto. 30% sobre produtos importados sem similar no Brasil. Sem similar. Então era assim, ó. Vai entrar um produto inglês. Vai entrar um produto inglês no mercado brasileiro, vai pagar uma taxa de 30%. Isso porque não tem igual, não tem similar no Brasil. Bom, só vai pagar, então diminui a taxa 30%, mas ainda, segundo os grupos exportadores, ainda era pesado. Mas olha aqui. E 60% com produtos, olha, com similar no Brasil, com similar. O que é isso? Como eu falei para vocês, ó, produtos
grupos exportadores, produtos franceses, produtos ingleses, produtos estadunidenses, e por aí vai, portugueses, espanhóis, o que vier. Entrou no Brasil, não tem similar 30%. Não tem produto aqui igual, não, então 30%. Olha, esse produto aqui é similar, brasileiro, é igual, vai pagar uma taxa maior. Uma proteção do mercado interno. Se você pegar a tarifa Alves Branco, era uma proteção do mercado interno, perfeita. Era perfeito para a indústria brasileira, para os negócios brasileiros. Se a gente continuasse nessa toada, ia ser uma maravilha. Mas aí nós nos rendemos às pressões dos grupos exportadores e a gente acabou com isso. Inclusive acabando com os negócios de Mauá, né? Então, anote aí, aumento das tarifas para importados, 30% para produto que não tivesse similar no Brasil e 60% para aquele produto que encontrasse similar no Brasil, pagar uma taxa maior. Mas a pressão dos grupos exportadores pesou muito, né? Pesou muito. Grupos exportadores, e eu coloco também, não só essas nações que enviavam aqui, mas também muitos empresários brasileiros que tinham negócio com essas nações também se sentiam prejudicados. Tem isso também. Vamos lá. Então, anote aí tarifa Alves Branco, certo? E, claro, nessa toada aqui, você vai perceber que estimulou de forma involuntária a indústria nacional. Né? Como eu falei, aumento da arrecadação para o Estado, só coisas boas. Nos trouxe aí a tarifa Alves Branco. Então, pelo amor de Deus, deixa isso anotado aqui. Perceba que até agora, pontos positivos. Esse aqui até foi um ponto positivo, mas não durou muito tempo. Ajudou ali no curto período em que prevaleceu a indústria brasileira, mas depois nos rendemos às pressões internacionais e muito da pressão interna aqui. Só lembrando que a base da economia brasileira era a agroexportação, né? Lembra disso? Vamos lá. Passando aqui, além disso, nós tivemos o chamado parlamentarismo às avessas. Parlamentarismo às avessas. Pessoal, vou ler aqui para vocês, só que esse avessas aqui, desculpa, 2 S's, viu? Peraí, com 2 S's, papai, papai, 2 S's aqui, viu? Desculpa aí, viu, gente? Vou ler aqui o textinho para vocês, ó. Em 1847, o imperador Dom Pedro II criou o Conselho de Ministros, em 1847. Órgão que aconselharia o imperador a dirigir o Brasil, para facilitar a vida do imperador. Em alguma medida espelhada no parlamentarismo britânico, em alguma medida. Mas a hierarquia do parlamentarismo clássico britânico e o parlamentarismo brasileiro eram invertidos. Daí o nome parlamentarismo às avessas. Por que eu coloquei aqui certinho e aqui nada? Peraí. Só frisando, 2 S's. Sai daí, seu doido, sai daí. E olha essa tabelinha aqui. Olha a tabelinha aqui. Vá vendo a tabelinha e vê uma explicação minha agora. Parlamentarismo. Foi a única vez na história do Brasil que nós tivemos a instalação do parlamentarismo? Se a banca, qualquer banca aí perguntar, olha, foi a única vez que nós tivemos aí parlamentarismo instalado no Brasil, foi durante o Segundo Reinado. E aí, o que é que você colocaria? A opção que marca o que ali? Essa opção realmente é isso e tal, o que é que você marcaria? Você vai colocar na cabeça o seguinte, peraí, eu já estudei para outros concursos e sei que tivemos nessa fase o parlamentarismo e tivemos uma fase ali entre 1961 e 1963, a instalação do parlamentarismo no Brasil. Aquele período que antecede a ditadura militar. Lembre? Então, em 2 fases diferentes, uma no século XIX e outra no século XX. Essa daqui que a gente está lendo e a outra ali entre 61 e 63. Viu? Em duas grandes oportunidades. Parlamentarismo às avessas. Você tem a criação, não esqueça, do Conselho de Ministros, que é um primeiro-ministro, né? Conselho de Ministros, governado aí, liderado, administrado por um primeiro-ministro. Aqui você vai falar, deixa eu colocar aqui. Aqui você vai colocar esse conselho, claro, administrado por um primeiro-ministro. Aqui você vai ter o poder executivo,
e o imperador deveria respeitar. Mas olha a onda aqui, ó. Parlamentarismo inglês. Você tem um rei, reina, mas não governa. Essa tabelinha legal aqui, ó. Primeiro-ministro. Escolha do primeiro-ministro, envolve ali o parlamento, eleições diretas, certinho. Era assim que deveria funcionar. Vamos ao Brasil. Início, 1800... Lembrando, gente, que não foi o parlamentarismo inglês não é do século XIX. É de séculos atrás. Então já tem uma roupagem contundente, uma roupagem histórica mais sólida do que o Brasil. O Brasil aqui é um parlamentarismo neófito, né? O Brasil não tinha experiência com o parlamentarismo de fato. Vamos lá, Dom Pedro II, chefe do poder moderador. Ainda nós temos o poder moderador da Constituição de 1824. Pronto, aí você já tem a discrepância. Imperador nomeia, exonera. Você vê que aqui ó, o rei ó, reina, mas não governa. Aqui não, o imperador nomeia e também pode exonerar o primeiro-ministro. Olha que onda. Você vê que ó, você tem aqui só eleições, parlamento, primeiro-ministro. Aqui é diferente, é do imperador para o primeiro-ministro, que preside o Conselho de Ministros, que é praticamente ali, ele está administrando ali o poder executivo. Aí você cria ali o parlamento. As eleições indiretas e o voto censitário, dependia da renda. Olha que discrepância, por isso chamado de parlamentarismo às avessas. Só novamente aqui puxando a minha orelha, 2 S's. Não sei como é que eu deixei passar isso, 2 S's. Então anote aí que foi também um momento muito interessante da história brasileira. Foi um momento em que você teve aqui, lembrando da divisão dos partidos políticos entre conservador versus o liberal. Conservador versus o liberal, que nós vamos falar já já. Então, o que você tinha aqui no parlamentarismo às avessas era uma troca de favores dentro desse quadro político. Ele tentava ali equilibrar a situação entre conservadores e liberal, que antes do segundo reinado sempre estavam entrando em conflitos diretos. Vamos lá, sair do parlamentarismo às avessas, realmente uma discrepância, se você for comparar com o parlamentarismo inglês, que era o padrão da época, eu vou chamar das nações ocidentais. O Brasil realmente é uma onda. Vamos lá. Os partidos conservador e liberal. Aqui você vai ter, ó, Ministério da Conciliação. Olha a imagenzinha, Ministério da Conciliação. Tentando equilibrar as coisas ali entre a elite. O que você tem aí é a elite. Né? O liberal, vamos lá. Vamos pegar aqui, cadê? Consolidaram-se também 2 partidos políticos importantes no segundo reinado. O liberal, defensor de um poder local forte, com autonomia das províncias. O que você tem aqui, quem poderia ser conservador e liberal? Estou falando aqui de elite, gente, proprietários de terra. Certo? Não tem malzinhos e bonzinhos, não. Aqui era a elite, proprietários de terra, que queriam permanecer no poder. Porém, era tudo farinha no mesmo saco. Tudo farinha no mesmo saco. Porém, em alguns detalhes, eles se diferenciavam. O liberal, poder forte, local forte, com autonomia para as províncias. E o conservador, fortalecimento do poder central. Basta vocês lembrarem o que nós tínhamos durante o período regencial. Você tinha os liberais, olha, lembram do ato adicional de 1834? Pois é, com o ato adicional de 1834, o que é que esses liberais queriam? Acorda aí do outro lado, acorda aí do outro lado. O que é que esses liberais queriam? Exatamente, maior autonomia para as províncias, poder local cada vez mais autônomo. Criaram as assembleias provinciais, cada vez mais autonomia. Porque antes, com a centralização do poder, tudo ficava a cargo do imperador. Então, peraí, que era uma coisa defendida pelos conservadores. Né? Então, essa singeleza, essa coisa singela aí, que diferencia um pouquinho o conservador de liberal, você tem que anotar. Beleza? Anote aí, anote aí. Então, pronto, beleza. Você colocou aqui, liberal, fortalecimento do poder central. Poder central era o apoio, era a ideia apoiada pelos conservadores. Beleza, beleza. Inclusive, conservador, durante o segundo reinado, durante um período ali,
eram chamados de Saquaremas. Eu vou colocar aqui só Saquarema. 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 Anota aí. Por que Saquarema? Eu não entendi. Por que Saquarema? É um município fluminense. Saquarema é um município fluminense. Basta você dar uma olhada aí. Onde se localizava a propriedade agrícola, as propriedades, melhor falar, as propriedades, né? De um dos seus principais líderes, que era o Visconde de Itaboraí. Né? Então, lá, eles se reuniam lá, nesse município fluminense, nessa região fluminense, e esse grande líder dos conservadores mantinha lá suas propriedades, e por isso eram chamados de Saquarema. Brincadeira. Cadê os liberais? Cadê os liberais? Pronto. Já os liberais, galera, deixa eu colocar aqui embaixo. Não, pode ser aqui em cima mesmo. Já os liberais eram chamados de Luzias. Espera aí. Luzias. Uma vila, era a vila de Santa Luzia, do Rio das Velhas. Onde? Se aqui, Saquarema, você coloca o município fluminense, Luzias, você pega a vila de Santa Luzia, do Rio das Velhas, em Minas Gerais, onde se travou uma batalha liberal por volta de, vou lembrar aqui, por volta de 1842, né? Então, foi lá e, já que foi liderada pelos liberais, ficaram conhecidos como Luzias. Então, você pode encontrar essas expressões também. Os liberais, conhecidos como Luzias, e conservadores, como Saquarema, certo? Anote isso aí também, que é interessantíssimo para os nossos estudos. Beleza? Vamos lá. E só lembrando que foram criados durante o período regencial. Criados durante o período, não esquecer, período regencial. Criados durante o período regencial. Não esqueçam isso não. E outra. Vocês vão perceber, tem novelas aí, não sou muito fã de novela não, mas toda vez que eu saio do meu quarto passando pela minha mãe ali e tal, né? Ela tá assistindo novela, às vezes eu paro pra assistir, né? Às vezes eu dou uma olhada na novela. Tinha uma novela lá nos tempos do Imperador, tinha lá. E você pode observar que esses grupos, eles procuravam o jogo da comunicação, o jogo da imprensa, detalhes nas informações. Cada grupo tinha sua imprensa, cada um tinha o seu jornal. Para poder manipular a opinião pública, para trazer, olha, vem cá, tá vendo o que está acontecendo no país? Cada um manipulava ao seu gosto ali as informações, o contexto em que viviam. Olha que interessante. Será que hoje já passou isso aí? Será? Vamos mudar. Revolução Praieira. Vocês lembram que eu falei da Revolução Praieira? Pois é, então para finalizar o nosso bloco, nós vamos falar sobre a Revolução Praieira. Coloquei um livro aqui muito interessante. Certo? Há muitos outros, mas que eu gostei bastante. Já passou isso aí? Será? Vamos mudar. Revolução Praieira. Vocês lembram que eu falei da Revolução Praieira? Pois é, então para finalizar o nosso bloco, nós vamos falar sobre a Revolução Praieira. Coloquei um livro aqui muito interessante. Certo? Há muitos outros, mas que eu gostei bastante. Professor, você acha que eu vou ter tempo de ler isso? Não, né? Mas, enfim, eu vou resumir para você isso aqui, ó. Revolução Praieira, 1848 a 1850. Vou ler e colocar alguns pontos aqui para vocês anotarem. Vamos lá. A Revolução Praieira, também denominada Insurreição Praieira, ou Revolta Praieira, ou simplesmente Praieira, também já vi muitas questões somente com essa expressão aqui. Foi um movimento de caráter, olha aí, pronto. Pensou Revolução Praieira, na fase de consolidação. Professor, eu lembro que o segundo reinado, segundo muitos historiadores, é dividida em 3 etapas. É um período dividido em 3 etapas. O primeiro de consolidação. E você falou lá no início dessa Revolução Praieira. Exato, ele teve que lidar com algumas revoluções. E essa foi a mais contundente. No Nordeste, Pernambuco. Ela tinha caráter liberal. Anota aí. Caráter liberal. Separatista, olha só, separatista, causando aí problemas para a unidade territorial brasileira. Exatamente. Que eclodiu durante o segundo reinado na província de Pernambuco. Pernambuco.
E eu vou colocar algumas características para vocês a mais. Então já sabe que é caráter liberal, separatista. Agora, peraí. Por que aconteceu? Por que aconteceu? Destituição. Por que aconteceu? Causa. Destituição. Anotei. Destituição do presidente da província. Do presidente da província. Do presidente da província. Opa! Presidente da província. Quem foi esse caba? Quem era esse caba? Antônio! Nossa, o quê? Deixa eu colocar de outra cor aqui, de outra cor. Aqui, Antônio. O Antônio, vou colocar aqui, vou abreviar o nome dele. É grande? Antônio Chichou. Olha, aqui. Chicorro da Gama. Antônio Chicorro da Gama. Só pode, ou simplesmente você pode só lembrar o seguinte. Causa que deu ali o pontapé inicial para essa revolta, destituição do presidente da província pernambucana. Preciso lembrar o nome? Em muitas ocasiões, não. Em muitas ocasiões, não. Para a maioria das bancas, viu? Destituição do presidente da província, Antônio Chicorro da Gama. Anote aí, anote aí. Tem alguém aí que é preciosismo, que tem o preciosismo enraizado na alma? Pois é, eu sou esse, anoto tudo. Anoto tudo. Se é liberal, se é separatista, vamos lá. Outros pontos. Defendia ideias republicanas. Opa! Republicanas. Vamos lá, vamos passar aqui um pouquinho do tempo, gente. Ideias republicanas. Liberal, já falei. Era contra o quê? Aqui, ó. Contra a concentração fundiária. Opa, isso tinha muito no Nordeste. Ô, rapaz, até hoje tem. Imagina naquela época. Vamos lá, peraí. Imagina naquela época. Eu coloquei vermelho, peraí, não. Concentração de terras era contra. Deixa eu lembrar outra aqui, 3. Deixa eu lembrar outra aqui. Pronto, por que praieira? Porque o Partido da Praia, foi criado um Partido da Praia. Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar o partido que ficava lá, o jornal ficava na praia. Era o chamado Partido da Praia. Eles ficavam de boa aqui? Nada, rapaz, não era assim não, né? Partido da Praia. Ali para se diferenciar, para opor-se ao Partido Liberal e Conservador. Olha a ideia dos caras, né? Olha aqui, ó. Eram contra, olha aqui, contra, deixa eu colocar aqui de novo, contra a dependência, peraí, opa, que esse D aqui não foi, peraí, contra a dependência, peraí, foi, dependência do que? Vocês lembram o que? Se eu tenho, olha aqui, ó, se eu tenho concentração fundiária, eu estou falando que era a elite, os privilégios para os grandes latifundiários. Então, eram contra a dependência e marginalização de quê? Do pequeno agricultor. Certo? Anote aí. Contra a dependência e marginalização do pequeno agricultor, que estava ali, com certeza absoluta, dependendo dos mandos e desmandos do grande latifundiário. Então, era contra essa dependência e marginalização. Certo? Vamos ver outro. 4. Êxodo rural. Né? Isso também é uma luta ali que envolvia o êxodo rural. Se há problemas no campo ali, então vamos para a cidade, porque é o melhor canto ali para resolver determinados problemas, desemprego, enfim, sair do campo, que é ali o auge, o centro dos problemas, vamos para as cidades. Então você tinha isso também, o êxodo rural, né? Atrelado aqui a esses dois problemas aqui, o 2 e o 3. Então gerava aí como consequência o êxodo rural. Vamos para o 5, 5. Tem o que o 5? Vamos lá, 5. Tem o que? Pronto. Outro problema que envolvia. Problema envolvendo, anote aí do outro lado. Envolvendo o quê? Se eu tenho aí, novamente o campo. Isso, problema envolvendo
o encarecimento, as coisas estavam caras. Encarecimento, peraí que encarecimento não ficou aqui. Encarecimento de gêneros de primeira necessidade. Beleza? Isso também, nossa, cadê? Envolvendo o encarecimento. Você vai ficar aqui, você vai ficar. Encarecimento de gêneros de primeira necessidade. Necessidade. Tô com essa música na cabeça, não sai da minha cabeça. Você não avisou. Então anote aí, ó, alguns pontos ligados à Revolução Praieira. Ideias republicanas, contra a concentração fundiária. Então você tinha a elite, grandes latifundiários dominando ali a situação, gerando ali o êxodo rural. Pequenos agricultores dependendo e eram marginalizados por esses grandes latifundiários. Já que você tinha problemas no campo, então fazia com que gêneros de primeira necessidade tivessem seus preços lá nas alturas, gerando crise econômica. Então você tinha um contexto negativo lá em Pernambuco. Em outras províncias nordestinas, que algumas se juntaram ali à Revolução Praieira. O que é que eu destacaria aqui, além disso que eu coloquei na Revolução Praieira? Você vai notar que nós tivemos nessa revolução o chamado manifesto. Tá anotando? Anote, viu? Anote, papai. Ao mundo. Manifesto ao mundo. Nesse manifesto ao mundo, veja só, se é liberal, se é separatista, se tinha ideias republicanas, mas você tem um quê elite aqui, você tem um quê elite. E eles não tocaram aí negócio de fim da escravidão, que nada, fim da escravidão não. Então tem um quê de elite. Aí, só para você perceber, tem um quê de elite aí também. Mas vamos lá. Manifesto ao mundo. O que é que eles queriam? Voto livre e universal, aí já é interessante. Liberdade de imprensa, você tinha um partido da praia, e tinha a ver com o jornal, estava lá na Rua da Praia. Liberdade de imprensa. Comércio só para cidadãos brasileiros, então você tinha uma rixa ali com portugueses, você tinha vários comerciantes portugueses. Extinção do poder moderador, isso aí é bem interessante. E extinção do sistema de recrutamento militar que era vigente naquela época. Certo? Estou aparecendo agora? Boa. Novamente, lembrou a Revolução Praieira de forma contundente na fase de consolidação do Segundo Reinado. A gente não fala Segundo Império, a gente fala Império, dividido em Primeiro Reinado, Segundo Reinado, e tem uma fase ali do período regencial. Então, na fase de consolidação do Segundo Reinado, você tem a Revolução Praieira. Você tem os problemas aqui envolvendo a Revolução Praieira. Anote aí que você não erra, não. A causa inicial, a destituição do presidente da província, o Antônio da Gama. Você pode colocar o Chicorro ali também. Antônio da Gama foi destituído. E aí, pronto. Para se diferenciar ali do que é um partido conservador e liberal, você tem a criação do Partido da Praia. E o Manifesto ao Mundo chama muita atenção. Muito atenção. Ah, professor, eu lembro que você falou aí de problemas no campo, causava o êxodo rural, concentração fundiária. Isso fez com que também estimulasse a revolta? Sim, eram contrários a essa dependência, marginalização do pequeno agricultor, que era dependente dos grandes latifundiários. Sim, nós vamos ter. Mas o Manifesto ao Mundo também, cobrado por muitas bancas, vários concursos aí cobrando, também essa partezinha específica da Revolução Praieira, que é o Manifesto ao Mundo. Voto livre, universal, liberdade de imprensa, o comércio ali, eles queriam um comércio somente para cidadãos brasileiros. Uma luta, você viu uma rixa ali com os comerciantes portugueses também. Extinção do poder moderador, olha que interessante. Uma luta que também eles lá, no primeiro reinado, travaram contra Dom Pedro I, na Confederação do Equador, os pernambucanos, também lá na Confederação do Equador, junto com outras províncias também. Então, anote aí tudo isso. Deixa eu colocar a tela cheia, coloca a tela cheia aí, certo? Novamente, ideias republicanas contra a concentração fundiária, acontecia muito isso lá em Pernambuco, contra a dependência e marginalização do pequeno agricultor, e aqui você vai fazer uma referência aos grandes latifundiários. Isso aqui provocava o êxodo rural, então tinha um quê de êxodo rural também.
E o problema envolvendo o encarecimento de gêneros de primeira necessidade. Então, os mais pobres eram os que mais sofriam. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham compreendido essa parte inicial do segundo reinado. A gente passou muito do nosso tempo, peço desculpas aí, mas com informações valiosas. Novamente, qualquer dúvida, chega lá no privado do Insta e a gente conversa e tira qualquer dúvida. Não quero você com dúvida nenhuma. Valeu, galera. É nóis! E aqui eu vou... Você não avisou. Galera, antes o meu recadinho, por favor, não espere ficar motivado para fazer absolutamente nada. A busca da excelência é fundamental. Beleza? Disciplina. Vai dar certo, vai dar certo. Confie, acredite. Você tem potencial. Valeu, gente. É nóis.